Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, bom dia. Daremos início à sessão solene de posse do excelentíssimo senhor doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior, como juiz titular na categoria Juiz de Direito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, ocasião em que serão observados os ditames de cerimonial da Resolução 263, de 30 de outubro de 2003, do Supremo Tribunal Federal. Informamos que a presente sessão solene de posse está sendo transmitida ao vivo pela Rede Mundial de Computadores por intermédio do canal YouTube deste tribunal. Pedimos aos portadores de telefone celular que desliguem seus aparelhos ou os coloquem em modo silencioso. Convidamos os presentes para que, em pé, recebam os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Convidamos as excelentíssimas autoridades a tomar assento à sua mesa de honra. Representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, doutor Ricardo Riva, procurador regional adjunto. Representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Mato Grosso, doutor José Antônio Rosa. Presidirá esta sessão solene o excelentíssimo senhor presidente deste sodalício, desembargador Márcio Vidal. Declaro aberta a presente sessão de posse do excelentíssimo senhor Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior, como juiz titular na categoria Juiz de Direito do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Peço a cerimonial que, no caso aqui, o colega Dr. Rabaneda e o Dr. Peleja conduza o empossado a este plenário. Neste momento, o excelentíssimo senhor doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior prestará o seu compromisso de posse. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de juiz titular na categoria Juiz de Direito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em conformidade com a Constituição Federal e as leis da República.
Convidamos o ilustríssimo senhor Rafael Zornita, diretor-geral em substituição desta Corte Eleitoral, para fazer a leitura do termo de posse e compromisso do excelentíssimo senhor Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. Termo de posse e compromisso. Aos 3 dias do mês de abril do ano de 2018, perante o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, tomou posse no cargo de juiz-membro efetivo, categoria de juiz de direito, o excelentíssimo senhor Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior, eleito pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sessão extraordinária administrativa do Tribunal Pleno, realizada em 8 de março de 2018, conforme comunicação contida no ofício de número 339, para o biênio 2018-2020, na vaga decorrente do término do primeiro biênio do excelentíssimo senhor Dr. Marcos Faleiros da Silva, nos termos do Código Eleitoral, da Constituição Federal e do regimento interno desse tribunal, prometendo bem e fielmente cumprir as funções do referido cargo. Em cumprimento ao que dispõe a Lei nº 8.730, de 1993, apresentou o formulário de autorização de acesso aos dados de bem e rendas das declarações de ajuste anual do Imposto de Renda de Pessoa Física, nos termos da Instrução Normativa do TCU número 67, de 6 de julho de 2011. Convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Antônio Veloso Peleza Júnior para saudar o empossado em nome da Corte Eleitoral Mato-Grossense. Bom dia. Quis a praxe que eu, juiz-membro mais novo neste momento, desse as boas-vindas e apresentasse o Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior, que ora ingressa nos quadros dessa casa no biênio que ora se inicia. Não poderia ficar eu mais despreocupado, porque o empossando é pessoa direta e sem rodeios. Somos colegas de concurso. O delegado tornou-se magistrado há 20 anos. Ele tem a origem comum de tantos nós, aqueles que lutam para ter uma vida melhor. Trabalha desde os 12 anos, foi aprovado no concurso do antigo Banespa, aos 22 anos, onde laborou por 4 anos. Trilhou o caminho dos cargos públicos, acalentando o sonho da magistratura. Trabalhar de dia e estudar à noite. E eu sei bem o que isso significa. Essa era a sua sina. Aprovado no concurso de delegado no estado de São Paulo, aos 26 anos de idade, chegou à categoria de delegado terceira classe e tornou-se assistente regional de Araçatuba, sobre a batuta do qual estavam 52 cidades em conglomerado. Foram 7 anos difíceis na carreira policial. Além do trabalho árduo, estudava das 19 a 1 hora da manhã, nos dias de semana, sábados e feriados. Aprovado no concurso da magistratura deste estado com 34 anos, já com a experiência necessária ao desempenho da função. Isso é muito importante, juízes com experiência. Quando assumiu, já era pai de Caio Luiz, hoje estudante de medicina, e Daniela, está aqui presente, que cursa psicologia na Universidade Federal de Mato Grosso. Foi titular de diversas comarcas, Jauru, Pontes de Lacerda, Rondonópolis, e atualmente está na Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá. É uma pessoa firme, tanto para julgar procedente, como julgar improcedente, condenar e absolver. É juiz ouvidor geral do Poder Judiciário em 2 biênios seguintes, 2015-17 e 2017-19. Recebeu votos de elogio e de reconhecimento pelo bem desempenho de sua função. Na academia, é especialista em Direito Constitucional pela Universidade de Salamanca, Espanha, pós-graduado em MBA pela FGV, com ênfase, e também outro MBA com ênfase em Direito Eleitoral e Administração Judiciária, pós-graduado ainda em Direito Penal e Processual Penal. Mato-grossense de coração, aqui ficou raízes, tem a sua família e seus amigos. É um daqueles que veio para ficar e fazer a diferença por seus pensamentos e ações. É pessoa sincera, proba e íntegra. Dentre tantas pessoas de qualidade,
Dr. Luiz Bortolussi foi escolhido pela Corte Estadual de Justiça de forma expressiva. É esse Luiz Aparecido Bortolussi Júnior a quem tenho a honra de apresentar e desejar as boas-vindas do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, neste ano que serão realizadas as eleições gerais. Convidamos ainda a excelentíssima senhora procuradora Cristina Nascimento de Mello para fazer uso da palavra em nome do Ministério Público Federal. Eminente presidente, eminentes membros desse pleno, senhores e senhoras presentes, advogados, e ilustre doutor Luiz Bortolussi, a quem faço as honras de cumprimentá-lo pelo Ministério Público Federal, mais precisamente pela Procuradoria Regional Eleitoral. Faço votos que seu mandato nessa casa seja profícuo, que o senhor tenha independência e excelência no trabalho que irá desempenhar, como já é o que temos notícia do que ocorre na sua atividade ordinária. E também informo ao senhor que tivemos a honra de trabalhar aqui nesse tempo em que já estou na casa, com um juiz bastante empenhado, então o senhor terá essa responsabilidade de manter esse nível de excelência. Mas, por outro lado, também faço aqui constar que a casa é bastante receptiva e, portanto, já me sinto acolhida e apta a desejar boas-vindas para o senhor. Muito obrigada. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor doutor Luiz Aparecido Bortolussi Júnior. Excelentíssimo desembargador Márcio Vidal, de início presidente do Egrégio do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, excelentíssimo desembargador Pedro Sakamoto, vice-presidente dessa corte, excelentíssimos juízes membros desse Egrégio Tribunal, doutora Vanessa Curti Perenha Gasques, doutor Ulisses Abaneza dos Santos, doutor Ricardo Gomes de Almeida, doutor Antônio Peleja Júnior, excelentíssima senhora doutora Cristina Nascimento de Mello, digníssima procuradora regional eleitoral, doutor Ricardo Riva, digno procurador regional adjunto, representando nesse momento o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e doutor José Antônio Rosa, a quem tem a honra de conhecer já há algum tempo, e conhecer do seu valor, e nesse ato representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, através dos quais peço permissão para cumprimentar todos os presentes que hoje me honram com a presença. Permitam-me fazer alguns agradecimentos. Agradeço a minha esposa Carmen, que há mais de 30 anos tem me amparado, me dado o equilíbrio e suportado o grande ônus familiar em razão das minhas ausências, do meu sacerdócio na magistratura, sendo esteio em minha vida. Aos meus queridos filhos Caio e Daniela, maiores dádivas que Deus me concedeu nessa existência, que diariamente presenteiam-me com atitudes repletas de amor e de elevado caráter, sendo as razões vivas que me fazem crer que a vida em família é divina. Amo vocês três. Aos meus queridos familiares, meu querido cunhado Silas, Lupe, Semer, Silene, Silmar, seus filhos, meus irmãos aqui presentes, suas presenças me emocionam e me deixam eternamente grato. Beijo fraterno a vocês. Agradeço o reconhecimento a mim dirigido pelos plecaros presidentes desembargador Márcio Vidal e vice-presidente desembargador Pedro Sakamoto, sem a qual, certamente, a trajetória para a minha chegada teria sido mais árdua. Entendo que vigorou mais aí o coração de vossas excelências do que o mérito desse que ora assume. Aos membros do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, agradeço encarecidamente a confiança em mim depositada, ressaltando que a minha responsabilidade é ainda maior, considerando o fato de ter alcançado 90% dos votos dos desembargadores presentes na sessão em que fui escolhido para compor esse tribunal. Reitero meu compromisso de honrar esse voto de confiança, externando a emoção de poder contar com a presença dos imensos desembargadores e magistrados que muito enobrecem esta cerimônia. Pedi vênia para ressaltar a presença do desembargador Paulo da Cunha, que sempre nos assistiu, nos amparou
em nossa trajetória na magistratura. Agradeço a Vossa Excelência. Incluo nesse grupo seleto os nobres colegas desembargadores, procuradores de justiça, delegados de polícia e outros profissionais que já se aposentaram e carinhosamente também têm nos assistido sempre que necessário. Busco ainda expressar meus melhores agradecimentos aos colegas que atuam em substituição desse sodalício e aos servidores desse Tribunal Regional Eleitoral, sabedor de que todos são essenciais para o efetivo cumprimento da missão da Justiça Eleitoral. Ao Dr. Marcos Faleiros da Silva, meu querido amigo aqui presente, que ora substituo nesta corte, consigo no meu especial reconhecimento e minhas homenagens pelo empenho, dedicação, competência e desenvoltura com que atuou no biênio 2016-2018. Como bem enfatizou a doutora Cristina, realmente será um desafio para mim conseguir manter o nível e o padrão de Vossa Excelência. Agradeço ao doutor Antônio Veloso Pereira Júnior, meu colega de concurso e cuja trajetória acompanho, estudioso, e tem sido um parâmetro que eu me escudo muito no meu dia a dia do trabalho e como pessoa. E a doutora Cristina Nascimento, que tive o prazer de conhecê-la hoje, pelas palavras que ambos dirigiram para mim, que mais me incentivam a trabalhar cada vez melhor nesse sodalício. Quero enfatizar e agradecer a presença dos procuradores de justiça, Dr. Mauro Viveiros e Dr. Paulo Prato, pedindo vênia, se porventura deixo de consignar algum nome, sendo necessário, por óbvio, consignar também a presença do Dr. José Maté, nosso presidente da Associação de Magistrados Mato-Grossenses, e os demais colegas aqui presentes. Senhores advogados e demais profissionais do direito, autoridades civis, militares presentes, reitero aos meus irmãos, meus senhores, minhas senhoras, recebo o meu fraternário ao braço. Há 20 anos atrás, eu, minha esposa e filhos, partindo do nosso estado natal, São Paulo, fomos carinhosamente recebidos por esse estado. Chegamos de coração aberto nesse esplendoroso e pujante estado, com o desejo de servir no sacerdócio da magistratura, tendo o maior orgulho de pertencer à justiça mato-grossense. E é com o compromisso de fazer o melhor que estiver ao meu alcance, que toma assento nesse plenário, Casa Mata da Democracia, no biênio 2018-2020. A Justiça Eleitoral é a maior garantidora da legitimidade do processo eleitoral e, por conseguinte, da democracia, o que aumenta ainda mais minha responsabilidade nesse momento histórico vivenciado em nosso país. Estou ciente da responsabilidade que assumo neste ato. Novo desafio, nova oportunidade de trabalho, mas ainda nova oportunidade de servir, pois vejo na autoridade do magistrado o compromisso de servir a sociedade. Servir, sim, jamais ser subserviente. Respeitosamente, a mim não importa qual o nome das partes envolvidas, grau de complexidade da demanda, interesse dos mais variados tipos em jogo, etc. Mas sim o dever de aplicar a justiça ao caso concreto, tarefa nada fácil em um país de milhões de julgadores dos próprios julgadores. É isso mesmo. Cada cidadão brasileiro é o julgador da atuação profissional do profissional de toga. Apesar disso, confesso que nunca me importei com a opinião alheia a respeito das minhas decisões, levando em consideração sempre a minha consciência de julgador e a paz de espírito por ter produzido o melhor que estava ao meu alcance, balizado nas regras jurídicas, nas provas dos autos, com significativa dose de coerência, bom senso e amor. Amor. Sim, amor. Pois não há como agir no sacerdócio da magistratura sem considerar a baliza cristã de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, combinada com a premissa de fazer aos outros tudo o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Piero Calamandrei, em sua festejada obra, Eles, os Juízes, visto por um advogado, assim ensina. As premissas, não obstante seu nome, frequentemente são elaboradas depois, em matéria judiciária. O teto pode ser construído antes das paredes. Com isso, não se quer dizer que o dispositivo surja às cegas e que a fundamentação tem o único objetivo de mostrar como fruto de rigorismo raciocínio o que, na realidade, é fruto de arbítrio. Quer-se dizer apenas que, no julgar, a intuição e o sentimento, muitas vezes, têm um papel bem maior do que parece a quem vê as coisas de fora. Não é por nada, diria alguém, que sentença deriva de sentir. A atuação do magistrado é análoga a de um pai amoroso, que no momento e na dosagem certos, aplica a necessária corrigenda ao filho amado, agindo assim, nem para mais, tampouco para menos, mas sim
com o sentimento amoroso e na medida ideal da justiça que lhe cabe aplicar. Me parece óbvio isso, pois não consigo vislumbrar justiça, repito, sem amor em seu significado mais profundo. É com esse propósito que exerço uma estatura fincado na boa nova do Mestre Jesus, que para mim é o maior exemplo de homem de bem que podemos adotar como parâmetro para a nossa conduta. Como disse anteriormente, a importância da justiça eleitoral, e no nosso caso, a do egresso do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, é fundamental na atualidade brasileira, principalmente agora que se aproxima o início do processo eleitoral. Não há democracia sem a participação do povo, tampouco legitimidade no exercício dos cargos políticos sem prévia transparência e lícita manifestação popular, representada pelo voto livre e consciente do eleitor. E para isso, entra em palco a justiça eleitoral, para garantir a soberania popular com a atuação célere e transparente na coordenação e condução do processo eleitoral. Entretanto, a atuação do Tribunal Regional Eleitoral vai além. Oportuna fala nosso eminente presidente, Sua Excelência, o desembargador Márcio Vidal, que em seu magistral discurso de posse como presidente desse sodalício, em 17 de abril de 2017, assim se expressou. O papel dos tribunais não se esgota na coordenação e condução do processo eleitoral. Ganha materialidade a jurisdição sobre as relações políticas que se processam na consolidação de uma sociedade livre, justa e democrática, resguardada sob a égide do Estado Democrático. Estado Democrático de Direito, assentado esse, sobretudo, nos respeitos aos direitos individuais e coletivos dos cidadãos e na supremacia dos princípios consagrados na Constituição Federal que cimentam a trilha histórica dessa nação. É nesse contexto, emocionado com a presença e as energias que sinto nessa casa de lei, nessa casa de aplicação da lei, encerro minha fala agradecendo a Deus pela missão que ora me proporciona. Obrigado, meu Pai, e muito obrigado pela atenção de todos. Agradecemos o comparecimento das autoridades e familiares apresentadas, cujas presenças ficarão consignadas em livro especial de solenidades deste tribunal. Oportunidade que agora passo a palavra ao desembargador Márcio Vidal para os encerramentos finais. Eminentes colegas, o digno Dr. Bertolucci, que ora empossou o cargo nesta corte, cumprimento a todos os colegas da magistratura, do tribunal, como também da jurisdição de primeiro grau, aqui também representante da Assembleia Legislativa e também o representante da Ordem dos Advogados da seccional do Estado de Mato Grosso, familiares, o digno representante do Ministério Público Estadual, Dr. Paulo, que faz presente, o colega também da Universidade Federal, que faz presente, professor Helder, enfim, familiares e demais autoridades. É uma grande satisfação receber o Dr. Bertolucci pela sua história, né, que passa a integrar a este plenário, esse pleno, sabedor das suas obrigações, né, do seu empenho na judicatura, seja da Justiça Estadual e agora dessa Justiça Especializada. É um momento difícil que passa a nação brasileira, né, em especial o Estado também de Mato Grosso. Agora, mais do que nunca, precisamos todos nos doarmos, né, em benefício dessa sociedade, para que volte a imperar a normalidade, a ordem e a paz na convivência das pessoas em sociedade. A Justiça Eleitoral ela tem um histórico bastante significativo na democracia brasileira, né, desde a sua fundação, a sua concepção em 1932. Lógico que toda a sociedade se constrói por atos e ações humanas, né? E este tribunal tem historicamente demonstrado de que vem cumprindo com as suas obrigações, seus deveres, mas eu entendo que este é o momento em que nós precisamos muito mais do que simplesmente cumprirmos o que é o trivial, né? Nós precisamos realmente estender as mãos, todas as instituições, né, para
que impere a normalidade, a sadia a democracia, né, e fundamentalmente a cidadania, né, que estamos muito a dever, e deixarmos bem claro para a população que democracia não se faz só com o processo em si do sufrágio, né, a democracia se faz com a participação efetiva na vida da sua cidade, do envolvimento político, né? A política é a célula vital da sociedade, né? Então ela tem que ser dedicada a todos nós, independentemente do cargo que nós estivermos exercendo, nós precisamos participar, né? A pessoa que normalmente diz eu não gosto de política, ele está fora, ele não gosta então de viver em sociedade, né? A política é inerente à vida da sociedade. Pode ser que eu não goste da politicagem, né? Obviamente que todos os senhores não gostam, não são a favor, mas a verdadeira política, o comprometimento com a sociedade, com o próximo, né? Dedicar a vida ao próximo, em construir realmente um ambiente em que seja sadio da convivência humana e de forma civilizada, obviamente que todos nós almejamos. E aqui, recebendo esta manhã o colega Bertolucci, como disse, pelo seu histórico, né, vem nos confortar, né, a todos aqui, saber que se trata de uma pessoa honrada e dedicada e que vai contribuir. E agradeço aqui, aproveito ao Dr. Marcos Faleiro, que deixou essa casa, o encerramento do seu biênio, também deixou a sua marca indelével neste tribunal pelas suas posições, né, na sustentabilidade da democracia. Então, aqui fica a eterna gratidão e um fraternal abraço. Então, eu agradeço, por fim, a todos que aceitaram o convite para estar nesta manhã, honrando aqui e prestigiando a posse do colega. Então, muito obrigado a todos e declaro encerrada a presente sessão. Agradecendo a presença das autoridades, senhores, amigos e familiares do empossado, comunicamos que o excelentíssimo senhor Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior receberá os cumprimentos na antessala deste plenário e que, às 8 horas, e dentre 10 minutos, será dado início à sessão ordinária de julgamento. Obrigada.